Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós continuaremos a falar de matemática financeira, tratando hoje sobre juros simples. Então, vamos começar entendendo. O que vem a ser juros simples? Juros simples é uma modalidade de juros onde a nossa taxa de juros sempre vai incidir sobre o valor inicial. Ou seja, independente de quanto que eu peguei emprestado, independente de quanto tempo eu demorei para efetuar o pagamento daquele empréstimo, a minha taxa de juros, dentro do período estabelecido, ela sempre vai incidir sobre o valor inicial. Por exemplo, eu peguei um certo dinheiro emprestado a uma taxa de juros de 10% ao mês. Significa dizer que no primeiro mês eu vou pagar 10% do valor inicial. No segundo mês, eu vou pagar de juros de novo 10% do valor inicial. No terceiro mês, eu vou pagar de novo 10% do valor inicial. Ou seja, o juro que eu vou pagar a mais no meu montante a cada mês, ele é sempre igual. E desse modo, a minha dívida, o meu montante, o total que eu devo pagar por esse empréstimo, ele sempre vai estar crescendo mensalmente como uma progressão aritmética. Ou seja, a cada novo mês, a quantidade que eu vou pagar a mais é exatamente a mesma que nos meses anteriores. Fazendo um exemplo um pouquinho mais prático, nós temos o seguinte: imagine que eu acabo de te pedir um empréstimo de 10 mil reais. E você topou esse empréstimo. E você acabou acordando comigo que a taxa de juros cobrada seria uma taxa de 10% ao mês. E vamos admitir que você deseja cobrar essa taxa de juros em juros simples. Então, o que vai acontecer? Fiz esse empréstimo hoje. Daqui a um mês, vai chegar a hora da incidência dos juros. Então, o juro ele é de 10% ao mês. Então, 10% dos 10 mil reais, que vai ser um total de R$ 1.000. E desse modo, o meu montante, ou seja, a minha dívida total daqui a um mês, vai ser os 10 mil reais iniciais mais os R$ 1.000 de juros desse nosso primeiro mês. Ou seja, daqui a um mês eu estou te devendo 11 mil reais. Não te paguei. Aí o que vai acontecer? No meu segundo mês, de novo vai ter um aumento dos juros. E desse modo, os juros que eu vou te pagar agora por conta do segundo mês vai ser de novo 10% dos R$ 1.000. Opa, dos 10 mil reais, perdão. Que vai dar um total de R$ 1.000. E desse modo, o meu montante no final do segundo mês vai ser a minha dívida atual, que é de 11 mil reais, mais os R$ 1.000 de juros. Ou seja, se eu for quitar o meu empréstimo daqui a 2 meses, eu tenho que te pagar 12 mil reais. Isso, evidentemente, se nós não tivermos nenhuma transação nesse meio do caminho. Ou seja, se eu demorar 3 meses para te pagar, eu vou te pagar R$ 1.000 do primeiro mês, 1.000 do segundo e 1.000 do terceiro. Ou seja, R$ 3.000 apenas de juros, dando um montante de 13 mil reais. Se eu demorar 4 meses para te pagar, R$ 4.000. Ou seja, como eu sempre estou aumentando R$ 1.000 na minha dívida, como os juros a cada mês é um juro de R$ 1.000, eu vou ter que, sabendo quanto tempo eu vou demorar para te pagar, é só multiplicar esse tempo pelos juros, não é verdade? Por exemplo, se eu vou demorar 10 meses para te pagar, você não precisa fazer a conta mês a mês. Eu sei que são 10 meses, cada mês aumenta R$ 1.000, ou seja, R$ 10.000 apenas de juros que eu vou te pagar. E aí o meu montante vai acabar sendo de R$ 20.000. Os R$ 10.000 que eu peguei emprestado e mais os R$ 10.000 de juros por ter demorado 10 meses para liquidar esse meu empréstimo. Desse modo, nós vamos ter que os juros que nós iremos pagar sempre vai ser o capital, que é quanto que eu peguei emprestado, multiplicado pelo I, que é a nossa taxa de juros,
multiplicado pelo tempo. Vou chamar o tempo aqui de t, né? Uma forma um pouquinho mais rápida, t de tempo, tá? Que eu vou demorar para poder quitar, correto? Ou seja, o juro é sempre esse CIT. Capital vezes taxa de juros vezes o tempo. E desse modo também, o montante, que é o total que eu vou te pagar, nós sabemos que ele é sempre o capital somado com juros. Ou seja, o montante vai ser o capital mais CIT, que são os nossos juros. Você pode observar que o C aqui ó, está repetido, o C ele é um fator comum. Se nós colocarmos o fator comum em evidência, nós vamos encontrar que o M vai ser igual a C vezes 1 mais I vezes T. E essas nossas duas relaçõezinhas, ó, o montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes o tempo. E os juros igual a capital vezes I vezes o tempo, juro igual a CIT, são as duas relaçõezinhas, as duas fórmulas importantes quando nós falamos sobre juros simples. O que eu quero frisar aqui a vocês, que na minha opinião é muito importante, é que você não precisa obrigatoriamente conhecer essas fórmulas. Se você simplesmente lembrar o que significa juros simples, com um simples cálculo de porcentagem, você consegue chegar na resolução do seu exercício. Mas essas fórmulas acabam te ajudando a sistematizar todos os seus cálculos na resolução realmente de alguns exercícios. E é isso que eu quero fazer com vocês nesse momento. Eu escolhi alguns exercícios tirados de provas de vestibular. Eu quero resolver com vocês para exemplificar e aprofundar esse nosso assunto. Vamos lá? O primeiro exercício que eu quero fazer com você é do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará, o IFCE. Ele diz o seguinte: certo capital foi aplicado a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considerando o mês comercial, 30 dias, o montante será o triplo do valor inicial ao final de... Aí eu quero saber quanto tempo. Então, vamos lá. Eu tenho que um certo capital, eu não sei qual que é esse capital, eu vou chamar o capital de C. Eu sei que a taxa de juros ela é de 3% ao mês. Juros simples, né? Está denunciado isso. E eu quero que o meu montante ele seja 3 vezes o valor do meu capital. Desse modo, vamos lembrar, eu sei que o montante ele vai ser o capital multiplicado por 1 mais I vezes o T, sem substituir nada por enquanto. Ou seja, o meu montante, 3 vezes o capital, ele é igual ao capital vezes 1 mais I. I é 3%. Cuidado para você não colocar aqui 3. Né? Por quê? Porque 3% é 3 dividido por 100. 3 dividido por 100 é 0,03 vezes o nosso tempo, que é o T. Posso simplificar, então, T com T. E aí nós vamos ter que o 3 é igual a 1 mais 0,03 vezes T. Não é verdade? Aqui eu falei que eu simplifiquei o T, né? Eu simplifiquei o C. Né? O C eu simplifiquei com o C. E aí nós vamos ter que o nosso 0,03 vezes T igual a 3 menos 1, que é 2. Ou seja, o nosso tempo ele vai ser igual a 2 dividido por 0,03. Ou seja, 2,00. Eu posso simplificar aqui, né? 0 com 0. Nós teremos então 200 dividido por 3. Agora, algo bastante tranquilo e algo bastante importante é você observar que todas as nossas alternativas, elas estão com tempo em meses, dias e tudo mais, não é verdade? Então, se fosse uma questão discursiva, eu até podia deixar a resposta 200 terços meses. Porém, para conseguir chegar em anos, meses e dias, como está aqui, eu vou primeiramente fazer essa divisão, só que uma divisão inteira, ou seja, eu não vou colocar vírgula. Fazendo isso, nós vamos ter que 200 dividido por 3, vou fazer aqui no rascunho bem tranquilinho aqui, ó. Eu sei que 20 dividido por 3 é 6, 3 vezes 6, 18, para 20 faltam 2. Abaixo zero, 20 dividido por 3, mais uma vez é 6, 3 vezes 6, 18, para 22. Ou seja,
eu tenho que 66 é o número de meses e eu vou ter um resto aqui que é 2. Ou seja, eu sei que esse meu tempo vai ser 66 meses, como o resto é 2, e mais 2/3 de um mês. Até aqui, tranquilo, né? Então, 66 é o meu quociente, por isso que é o total de meses. O resto é 2, então, por isso, 2/3 de mês. Agora, para nós continuarmos. 66 meses. Todos nós sabemos que um ano ele tem 12 meses, não é verdade? Então, 66 meses vai ser um total de 5 anos. Então, por que 5 anos? Porque eu sei que 5 vezes 12 é 60, então 5 anos vai ser 5 vezes 12, 60 meses, e vai sobrar mais 6, né? Então, 5 anos e 6 meses. E agora eu tenho mais 2/3 de um mês. Eu quero transformar, para chegar na minha alternativa, isso aqui em dias. Então, como nós sabemos que um mês são 30 dias, então 2/3 vezes 30. 30 dividido por 3 é 10, vezes 2 é igual a 20. Então, e 20 dias. Então, 5 anos, 6 meses e 20 dias vai corresponder aqui à nossa alternativa D desse exercício. Correto? O segundo exercício que eu quero fazer com você veio da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e ele diz o seguinte: Alexandre pegou 2 empréstimos com seus familiares, totalizando 20 mil reais. Ele combinou pagar juros simples de 8% ao ano em um dos empréstimos e 5% ao ano em outro. Após um ano, nada foi pago e por isso sua dívida aumentou de 20 mil reais para 21 mil reais 405, perdão. Quanto foi tomado emprestado de cada familiar? Então vamos lá. São 2 empréstimos. Eu não sei quanto foi cada um. Não é meio a meio, tá? Isso é bastante importante. Então, o meu primeiro empréstimo, como eu não sei qual foi a quantia emprestada, eu vou chamar simplesmente de C, ou X, o que você desejar. Tudo bem? Chamei C de capital. Agora, na hora de pensar no segundo empréstimo, não chama de uma outra letra. Como eu sei que o total emprestado é 20 mil reais, se do primeiro familiar ele pediu emprestado C, o segundo é o que falta para chegar nos 20 mil reais, ou seja, 20 mil menos C. Tudo bem? E desse modo, quando nós acrescentarmos os juros sobre o primeiro empréstimo e acrescentarmos também os juros sobre o segundo empréstimo, ou falando agora de uma forma um pouquinho mais correta, quando nós acrescentarmos a taxa de juros aí nesses 2 empréstimos, o juro deve ser de 1.405. Por quê? Porque saiu de 20 mil reais para 21.405, correto? Então, vamos lá. No primeiro empréstimo, 8% ao ano. Passou exatamente um ano, então meu empréstimo cresceu 8%. 8% é 8 dividido por 100, que nós sabemos que é 0,08 vezes a quantia que ele pegou emprestado, C. Mas o segundo empréstimo, eu sei que a taxa de juros era de 5% ao ano. 5%, 5 dividido por 100, que é 0,05, né? 5 centésimos multiplicado pela quantia que ele pegou emprestado, 20 mil menos C. Eu acabei de calcular somente os juros, somente aquilo que aumentou. Então, eu vou igualar ao quanto aumentou. Como nós já vimos, saiu de 20 mil para 21.405. Então, eu sei que aumentou R$ 1.405. E é essa expressãozinha que eu vou calcular. Então, 0,08 vezes C mais 0,05 vezes 20 mil é a mesma coisa que 200 vezes 5. E 200 vezes 5 é a mesma coisa que 1.000 menos 0,05C igual a 1.405. Desse modo, 008 menos 005, 0,03 vezes C, vai ser 1.405 menos 1.000, que é R$ 405. E desse modo, o C vai ser o R$ 405 dividido por 0,03.
duas casas depois da vírgula, igual aqui, corta é corta. Então, nós vamos ter 40.500 dividido aqui por 3. Eu sei que 4 por 3 é 1, sobra 1. 10 por 3 vai ser igual a 3, sobra 1 também. 15 por 3 vai ser 5. Então, R$ 13.500 é quanto ele pegou no primeiro dos empréstimos, aquele que eu chamei de C. Consequentemente, o outro vai ser 20.000 menos 13.500. 20.000 menos 13 eu sei que é 7, menos 500, R$ 6.500. Então, de uma das pessoas, ele pegou 13.500 e da outra 6.500, que vai nos deixar, então, ó, a alternativa C como a alternativa correta desse nosso exercício. O terceiro exercício que eu quero fazer com vocês, ele veio da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. Ele tem 4 afirmações e eu quero classificá-las em verdadeiras ou falsas. Então, ele diz que o capital C é aplicado em regime de juros simples à taxa de T% ao bimestre. Então, a primeira coisinha importante, vou até deixar isso aqui bem claro para a gente não esquecer depois. Durante N meses. Em relação aos juros J e montante M obtido nessa aplicação, assinale o que for correto. Então, vamos na ordem. Primeira afirmação. Eu tenho aqui o valor do C, o valor do T e o valor do N. E ele quer que eu verifique se o M, né, se o montante está correto. Então, primeiro, eu lembro que o montante ele era capital vezes 1 mais I vezes o tempo. Desse modo, nesse nosso exercício, nessa nossa primeira afirmação, o montante vai ser o capital, R$ 1.000, multiplicado por 1, mais I é a taxa de juros, T%, ou seja, 4%. 4% é 4 dividido por 100, que é 0,04 ao bimestre. E eu tenho que são 4 meses. Importante, a taxa de juros sempre deve estar na mesma unidade que o tempo. Como a taxa de juros é ao bimestre, o tempo também tem que estar em bimestres. Então, se eu tenho 4 meses, eu quero transformar isso aqui em bimestre. Nós sabemos que cada bimestre ele vai ser igual a 2 meses. Então, 4 dividido por 2, que realmente é uma conta que você faz de cabeça. Desse modo, o meu montante vai ser igual a 1.000 vezes 1 mais 4 dividido por 2 é 2, vezes 0,04, 0,08. 0,08 mais 1, 1,08. 1,08 vezes 1.000 vai ser igual a R$ 1.080. Ou seja, a nossa primeira afirmação ela é verdadeira. A afirmação número 2, ela diz que se o T é de 200 dividido por N, o montante é igual a 2 vezes o capital. Vamos verificar. Mais uma vez, na taxa de juros simples, montante é capital vezes 1 mais I vezes T. Ou seja, o nosso montante é o capital, que agora é desconhecido a nós, vezes 1 mais o I. É a taxa de juros, T%. 200 dividido por N por cento dividido por 100. 200 dividido por 100, eu sei que vai ser igual a 2. Então, aqui é 2 sobre N ao bimestre. E eu sei que são N meses. Se são N meses, eu sei que é N dividido por 2 bimestres. Aí eu posso simplificar N com N. 2 dividido por 2 eu sei que é 1. E 1 mais 1 eu sei que é 2. Ou seja, o montante é igual a 2 vezes o capital. A nossa segunda afirmação também é verdadeira. Próxima afirmação 4, não é a terceira afirmação, né, que é o número 4. Ele fala que se o T é 200 sobre N, então o M é igual a 3C. Já sabemos que é mentira, não é verdade? Acabamos de calcular no item anterior que quando o T é 200 sobre N, o montante é igual a 2 vezes o capital. Então a afirmação 4 ela é falsa. E a nossa quarta afirmação, a informação número 8, ela diz que quando o capital é R$ 1.500, o T vale 6 e o N vale 2, então os juros é de R$ 180. Para responder essa questão, eu posso, por exemplo, me lembrar que os juros é o CIT, capital vezes taxa de juros vezes o tempo.
E desse modo, os nossos juros serão o capital, voltando um pouquinho, eu sei que ele é de R$ 1.500, multiplicado pela taxa de juros, que eu sei que ela é de 6% ao bimestre, então 6% é 6 dividido por 100, que é 0,06, vezes o nosso tempo, que é de 2 meses, como eu estou em bimestre, 2 dividido por 2, que a gente sabe que é igual a 1. E assim, eu sei que nós vamos ter 1.500 vezes 6 centésimas, né? 0,06. Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 15. E 6 vezes 15 é a mesma coisa que R$ 90. A afirmação falava que era 180, então a afirmação número 8 ela é falsa. Portanto, as nossas duas afirmações verdadeiras serão a afirmação 1 e afirmação 2. Normalmente, esse tipo de exercício vai pedir para você somar o número das informações corretas, então a soma vai dar 3. Embora no enunciado ele não foi explícito quanto a esse desejo. E com isso, nós acabamos a nossa conversa sobre juros simples, aquela modalidade de juros onde a taxa sempre incide sobre o nosso valor inicial. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre juros compostos. Eu aguardo você nela. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.